Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de cada um de vocês. Esse mês a gente vai voltar a trabalhar um pouquinho com o tema da nossa igreja, né? Desse ano, igreja, um lugar para pertencer. Eu queria que a gente abrisse lá em Atos, capítulo 4. A partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor para nós esta noite. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças dele e concede os teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é santa, que é poderosa, a Tua palavra que vem moldar os nossos corações, ó Pai. Venho te pedir que o Senhor esteja moldando o coração dessa igreja para desejar ser mais parecida com Jesus, moldando o coração dessa igreja para que essa igreja possa sonhar os sonhos do Senhor, possa querer avançar aonde o Senhor quer que nós avancemos, ó Pai. Que a gente possa ser obediente à voz do Senhor que fala essa noite. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, a igreja é um lugar para pertencer. E sendo um lugar para pertencer, ela é, na verdade, um lugar que engloba muita gente, não é? E quando eu penso na igreja, eu não estou pensando apenas aqui na igreja presbiteriana do Eldorado. Eu fico pensando sobre como nós temos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo, fazendo parte desse mesmo corpo que a gente faz, fazendo parte do mesmo povo, fazendo parte da mesma igreja, mesmo que talvez não esteja escrito lá, igreja presbiteriana, mas que confessa a mesma verdade, que confessa a mesma fé, que confessa a mesma língua. E pensando nisso, eu queria começar esse sermão com um pequeno testemunho. Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre a nossa viagem à tribo Pataxós, que aconteceu semana passada junto do Ministério de Missões e algumas outras pessoas escolhidas aqui da igreja. A gente foi lá em Carmeza de Minas conhecer um outro povo e uma outra cultura, né? Eles tinham ali costumes diferentes, algumas coisas foram estranhas para nós, outra a gente se surpreendeu que não era estranho, né? Era um povo que, apesar de ser diferente, ter uma etnia diferente, falava a mesma língua que a gente, tinha alguns costumes já parecidos. Mas foi muito legal porque a gente ali experimentou um pouco dessa verdade. A gente foi ali no lugar onde havia irmãos e irmãs que, apesar de sermos de povos diferentes, no final das contas a gente fazia parte do mesmo povo. A gente fazia parte da mesma história, fomos comprados pelo mesmo sangue. A graça de Deus, meus irmãos, é universal.
A graça de Deus, ela atinge lugares onde a gente nem pensa. E ali teve um determinado momento que me fez pensar um pouco sobre o que significa, então, pertencer à igreja. Teve um determinado momento ali no domingo pela manhã, antes do nosso culto ali com eles, eles decidiram apresentar para nós algumas das suas danças típicas. Aquelas danças de roda, né, que é muito bonita. A gente vai ter um videozinho no final, vai passar um pouquinho dessa dança. E aí, a gente foi espectador dessa dança, deles apresentando a cultura deles para nós. Mas teve um momento que eles falaram assim, não, agora vem vocês dançar com a gente. E aí, eles foram e nos convidaram a fazer parte daquela dança de roda. E aí, a gente dançou também. Se a gente dançou direitinho, é outra história, né? Mas a gente participou disso, participamos desse momento. E eu fico me pensando sobre como aquilo, na verdade, foi uma espécie do retrato do que é a igreja por meio do Evangelho. Nós, que não éramos povo, agora sendo convidados a fazer parte dos costumes daquele povo. Porque a palavra do Senhor, meus irmãos, nos ensina que pertencer à igreja é, na verdade, esse convite para a gente entrar nessa dança. Essa dança que Jesus começou e que Ele começou com o seu sangue derramado na cruz e que agora a gente convida os povos, a gente convida as nações. Nós que não éramos judeus, agora estamos aqui fazendo parte dessa dança. Todos os povos. Irmãos, fazer parte da igreja é fazer parte de uma família que tem uma história. A história dessa dança da redenção. A história que vai, que caminha para a redenção e que é clara. Essa história tem um começo. Começa com Deus chamando um homem chamado Abraão. Ali em Gênesis 12 a gente tem Deus dizendo para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar qual que é. E você será abençoado, e por meio de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Ali, com Abraão, a gente tem uma espécie de início dessa promessa de Deus de construir ali o seu povo, não é? E por meio daquele povo, por meio daquele homem, da descendência daquele homem, todas as famílias, todos os povos, todas as culturas seriam rendidas aos pés de Jesus. E a gente tem como será o cumprimento disso. A história se desenrola, por meio da família de Abraão vem Jesus, e Jesus vem, salva o seu povo, derrama o seu sangue, compra essa família, até que Apocalipse 7 nos fala do grande dia. Depois dessas coisas, Apocalipse 7, 9 e 10. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de veste branca, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Meus irmãos, como será o fim da história? É isso. Todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as culturas se rendendo diante de Jesus. Gente que a gente não conhece, gente que fala língua que a gente não entende, mas todo mundo ali, rendido aos pés do Cordeiro, adorando o santo trono de Deus. É essa família que é a grande família da fé. Essa comunhão perfeita com gente que a gente não conhece, mas que está espalhada aí pelo Paquistão, pela China, pela Índia, pela África, pela Europa, nos lugares mais estranhos do Brasil. É uma família grande, numerosa, diversa, de todos os povos. Mas tem uma coisa aqui, né, meus irmãos? A gente tem uma promessa. A promessa que Deus deu a Abraão, e a gente tem aqui o cumprimento de como será toda essa grande família formada de todos os povos. Mas o que a gente tem entre a promessa e o cumprimento? O que a gente tem entre essa realidade em que Deus promete para Abraão? Abraão, de todas as famílias da terra, vai ter gente me adorando, porque você abençoará, a sua semente santa abençoará.
até essa visão gloriosa em que a gente vê que, de fato, todos os povos da terra adorarão. O que a gente tem, meus irmãos, é um avanço. Fazer parte do povo de Deus é fazer parte de uma família que avança. Jesus veio e formou uma igreja, 12 homens e um evangelho. 12 homens, o evangelho foi o começo. E a gente está aqui, para a glória do Senhor. E estamos querendo mais. Porque esse evangelho começou a ser pregado, primeiro aos judeus, depois aos gentios, aos romanos, na Ásia Menor. E assim foi para a Europa. Depois foi para os Estados Unidos, desceu. Archimel Gwen Simonton veio para o Brasil, começou a fundar uma igreja presbiteriana. E agora isso vai acabar aqui, parando no bairro Eldorado, não é? Somos a família da aliança, essa família que vem e que agora é chamado a avançar. Chamada a entrar nessa dança e também convidar as pessoas, os eleitos do Senhor, a fazer parte dessa dança. Seja o eleito do Senhor, que é seu vizinho que ainda não o conhece. Seja o eleito do Senhor, que está lá na África, na Ásia, no Paquistão. Essa é uma realidade que a gente precisa lidar. E esse texto que nós lemos hoje, ele vai nos mostrar essa realidade de uma igreja que avança e de como a igreja avança. Eu quero trazer 3 verdades preciosas para a gente meditar nessa noite. A primeira delas é de que a igreja ela vai avançar em meio aos desafios. Essa igreja que avança em direção a essa realidade, é uma igreja que avança em meio aos desafios. A gente tem aqui o livro de Atos. O livro de Atos que está no meio dessa história entre profecia, promessa e cumprimento. E a gente tem a ação renovadora de Deus sobre o seu povo, enviando sobre nós o Espírito Santo e nos chamando a sermos testemunhas. Testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Sermos essas testemunhas. E essa igreja é a igreja, então, que avança e que se compromete com esse chamado de Jesus de ser testemunha. Ser testemunha por todos os lugares. E nesse propósito, a gente tem aqui, que no capítulo 3, depois de ter descido o Espírito Santo sobre o povo, Pedro e João, eles curam ali um paralítico na porta do templo. E ali eles começam a pregar sobre o nome de Jesus. Isso causa uma confusão santa ali no meio, né? E o texto, no início do capítulo 4, nos diz que João e Pedro são presos. Eles são levados ao sinédrio. E faziam parte desse sinédrio, meus irmãos, os mesmos que mataram Jesus. Os mesmos que mataram Jesus. Fico imaginando que Pedro e João podiam ter estado ali morrido de medo, né? Afinal, a última vez que aquele sinédrio se reuniu com algum deles, coisa boa não aconteceu. Mas é interessante porque quando eles interrogam sobre aquilo que eles estão fazendo, os versículos de 8 a 12 vão dizer Pedro sendo bastante corajoso. Olha o que ele diz. Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado ele da presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro é ousado, né? Pedro está aqui, ó. É no nome de Jesus. Esse mesmo Jesus aí que vocês mataram. Vocês estão lembrados? Pois é, vocês mataram ele, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos. E é no nome dele que eu estou fazendo essa cura. É no nome dele que a gente avança. E é interessante porque aqui Pedro está sofrendo uma resistência muito grande. Ele fala isso, eles ficam meio sem graças, conversam,
Depois eles decidem soltar Pedro e João, mas com uma recomendação. Esse nome aí de Jesus, vocês não vão falar dele, não. Vocês estão proibidos de falar de Jesus aqui. Veja, meus irmãos, Pedro e João estão aqui enfrentando desafios, coisas que querem impedir o avanço da igreja. E nós também enfrentamos isso. Eles deliberam, eles decidem, vamos proibir vocês, vamos proibir o povo do Senhor de falar desse nome de Jesus. Há uma resistência que é tanto política, porque aqueles homens, eles tinham um certo domínio sobre o povo. É uma resistência aqui também religiosa, de uma religião que não queria, que não achava interessante que Jesus fosse falado. Há aqui, meus irmãos, uma resistência cultural do povo, né? Tem milhares de anos que a gente está aqui cultuando a Deus. Agora vocês vêm falar que tem um Jesus aí, e que a gente tem que falar, ser salvo no nome dele. Uma mudança, né? E, meus irmãos, a gente vive no mesmo tipo de tensão hoje. A igreja hoje também vive desafios. Oramos aqui pela nossa nação, e a nossa nação também enfrenta desafios que, de algum modo, são muito parecidos. A nossa cultura odeia falar do nome de Jesus. Cada vez mais a gente vê aí sendo discutidas leis para nos tolir, não é? Para poder tolher a nossa liberdade religiosa. Esses dias para trás, lá no Nordeste, teve se não me engano, foi no Ceará, o povo querendo proibir o intervalo bíblico nas escolas. Os adolescentes não podem juntar para ler a Bíblia, não. Não é? A gente vive essas tensões também. Às vezes, essas tensões são um pouco mais sutis do que a gente pensa. Aqui, no texto, estão proibindo de falar o nome de Jesus. Não preguem Jesus, não falem a respeito de Jesus. Hoje em dia, meus irmãos, você pode falar de Jesus, e as pessoas até deixam você falar de Jesus, desde que você não fale que Jesus é o único Deus, que Jesus é o único caminho de salvação. Você pode até falar de Jesus, mas não vem falar que Jesus é o único caminho, não. Gente que quer convencer a gente, influenciar a gente a pensar que Jesus é apenas uma das alternativas possíveis. Beleza. Você é salvo com o seu Jesus. Eu vou ser salvo com o meu Alá, eu vou ser salvo com o meu Buda. E aí alguma coisa desse tipo. Essa mentira do inferno, que é o relativismo, meus irmãos. A ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Não, meus irmãos, só Jesus leva ao caminho da salvação. Só Jesus é o único nome que importa pelo qual sejam salvos. E se a gente não tem essa noção, essa dimensão de que é pelo nome de Jesus, a gente não entende essa dificuldade. A gente está nesses dilemas, meus irmãos. Jesus é o único caminho, Jesus é a única salvação. Há tribos indígenas, meus irmãos, aqui no Brasil, que por causa de leis e contextos todos, que é mais difícil chegar com o evangelho do que em muitos países fechados aí pelo evangelho. Existem aqui no Brasil tribos indígenas que não conhecem Jesus e que os cristãos são proibidos de entrar, e que é tão difícil quanto às vezes a gente entrar ali num país perseguido e perseguidor da igreja. Porque existe resistência ao evangelho. As pessoas até falam, pode falar de Deus, pode falar de Jesus, desde que seja um Jesus genérico. E muitas vezes a gente, como igreja, começa a pregar um Jesus que também é genérico. Um Jesus que também é libertário nesse sentido, libertino, aceita tudo sem exigir nada. Esquecendo que a graça do Senhor é essa. Arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Senhor. Essa que é a mensagem que a gente é chamado a pregar. E a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa política, tudo isso quer negar essa verdade. E a gente tem que saber, então, que nós estamos também diante de desafios.
Isso não impediu a igreja, não é? João e Pedro tinham ali o desafio do Sinédrio. Mais tarde eles vão ter o desafio do Império Romano. Isso não parou a igreja. A igreja, ela continua avançando. Ela continua andando, porque esse é o propósito do Senhor. E se a gente entende que nós estamos no propósito do Senhor, que pregar o Evangelho é o propósito do Senhor, a gente avança. Mas a segunda verdade que esse texto aqui está nos mostrando sobre o avanço da igreja é que a igreja avança por meio da oração. Não é? A igreja avança no meio da oração. Pedro e João são proibidos de pregar. A igreja é proibida de pregar. O que eles fazem? Eles se acovardam, eles se sujeitam, eles desaceleram o passo. Não, olha o que o texto diz. Versículo 23 e 24. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz de Deus e disseram: a igreja avança, meus irmãos, por meio da oração. A oração é essencial para o trabalho missionário da igreja, para o avanço da igreja. E a gente precisa entender que essa oração tem que estar no centro da vida da igreja. E aí, como um sermão dentro do sermão, eu vou falar aqui 4 verdades preciosas que esse texto nos ensina sobre essa oração que avança no reino de Deus. A primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que a oração é o primeiro recurso da igreja. Quando a gente pensa em avanço da igreja, quando a gente pensa em pregar o evangelho, a gente pensa em muita coisa antes da oração. A gente pensa sobre como a gente tem que estudar o evangelho, estudar as escrituras e se preparar para poder pregar o evangelho corretamente. A gente pensa sobre os desafios que a gente vai ter na hora de pregar, não é? A gente pensa em estratégias, em como é o melhor modo de eu chegar ali, de eu abordar aquela pessoa, de eu abordar meu familiar. A gente fica ali cheio de coisas e preocupações. Mas a primeira preocupação, o primeiro recurso que nós temos que ter é a oração. É a oração. Pedro e João, eles aprenderam uma lição preciosa com Jesus. Que a oração é fundamental. E é muito interessante que essa reação de Pedro e de João, a primeira coisa que eles fazem é se juntar com a igreja e orar. E é curioso porque nem sempre Pedro e João foram assim. Esse Pedro e esse João são os mesmos que, quando Jesus, o nosso Senhor Jesus, estava passando pela sua noite mais terrível, angustiado, porque ele ia entregar a sua vida em favor de nós, chamou Pedro, João e Tiago para estarem juntos com ele, e eles não conseguiram vigiar nem por 1 hora e caíram no sono. Esse Pedro e João aprenderam a lição. Eles agora cheios do Espírito Santo, entendendo qual tem que ser a prioridade da igreja, e sabendo que agora eles também têm uma missão diante deles, também têm oposição diante deles, e desafio diante deles, o que eles fazem? Eles oram, eles colocam a sua confiança em Deus, meus irmãos. Eu tenho a impressão de que às vezes na vida da igreja, a gente trata a oração como se a oração fosse o último recurso. Depois que a gente já tentou de tudo, depois que a situação já está braba demais, a gente pega, a gente junta, e aí agora a gente ora. E a gente esquece que, na verdade, a oração é o fundamento da dependência do Senhor. A gente diz, eu sou dependente de Ti, Deus. Mas a gente só é dependente mesmo quando a gente, ao invés de procurar qualquer outra coisa, a gente prioriza a oração. Se colocar diante de Deus, falar, Deus, a minha questão é difícil, o desafio é grande, parece impossível para mim, mas eu vou colocar diante do Senhor, em primeiro lugar. Porque, meus irmãos, se a gente coloca a oração em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, o que nós estamos falando, meus irmãos,
é que a gente não está vivendo na dependência do Senhor. A gente precisa aprender a viver essa dependência, demonstrar essa confiança, porque a oração é essa vida prática em que a gente se coloca diante do Senhor. Mas a segunda lição sobre oração que esse texto nos traz é que essa oração da igreja que avança é uma oração comunitária. É interessante porque a igreja se reúne para orar em conjunto. É uma oração que todo mundo está orando junto, a uma só voz. É muito comum quando a gente fala de oração, a gente enfatizar o aspecto individual. A gente dizer que nós temos que orar mais. E que aí você tem que fazer mais devocional, você tem que orar todos os dias. Isso é verdade. Você tem que fazer, você tem que orar todos os dias. Você tem que colocar a oração como uma meta individualmente primária na sua vida. E isso é importante. Mas eu quero te desafiar a pensar coletivamente também, sobre como é importante e vital que a igreja esteja junta em oração. Acho que a igreja que avança é uma igreja que ora junto. A igreja que está avançando na face da terra é uma igreja que está em oração junto uns pelos outros. Porque, meus irmãos, desafios que são coletivos, metas que são coletivas, têm que ser pensadas e oradas coletivamente. E a oração comunitária precisa desesperadamente fazer parte vital da vida da igreja. A gente está falando que a igreja é um lugar para pertencer. A reunião de oração é um lugar para pertencer. Porque o cristianismo não é uma fé individual, é uma fé coletiva. A igreja tem que estar orando fervorosamente, seja no culto, seja na sua reunião de oração, seja nos grupos familiares. A gente precisa experimentar de maneira profunda essa oração que é comunitária. A gente precisa se reunir mais para orar juntos. A gente precisa, meus irmãos, orar mais como povo de Deus. Eu fico muito feliz que a gente é uma igreja que persiste na sua reunião de oração. Tem ele e a salinha lá embaixo, né? E a reunião de oração está lá. Aí a gente tem umas 30 pessoas que vai. Glória a Deus por essas 30 pessoas, mas eu fico pensando que isso não é nem 10% da igreja. E que a gente devia, talvez, priorizar mais essa ideia de que nós precisamos orar em conjunto, orar junto e colocar isso junto como povo de Deus. Parece que a gente não entende a importância disso. Ou então quando a gente faz uma vigília, e aí vem aqueles gato pingado. E glória a Deus pelos gatos pingados que vêm, que tem gente que ainda persiste em orar. Mas a gente precisa entender, meus irmãos, que isso é vital para a vida da igreja, a oração comunitária. E a igreja orando junto é fundamental, porque quando a igreja ora junto, Deus ouve e Ele age. Não estou dizendo que Ele não ouve quando você ora sozinho, mas juntos. Orando pela própria igreja, pelo avanço do reino de Deus. Isso é importante. A gente fica falando que a gente quer uma igreja mais avivada. A gente quer uma igreja mais avivada. A gente quer uma igreja com o coração mais apaixonado por Jesus. A gente quer uma igreja mais missionária. A gente quer que se levante missionários no nosso meio. A gente quer abalar essa cidade de Contagem. Mas a nossa reunião de oração não parece mostrar isso. Porque, meus irmãos, não existe avivamento, não existe início de um grande movimento que não tenha começado com oração, que não tenha começado com corações juntos, de uma igreja junta, unida, falando a respeito do Senhor e clamando ao Senhor e pedindo que Deus faça e que Deus haja no nosso meio. A oração comunitária, nós juntos orando e clamando ao Senhor para que o Senhor haja na história, e isso é fundamental. E não existe mudança, não existe transformação da igreja, não existe transformação da cidade, não existe transformação do país, se a gente não estiver junto em oração. Uma terceira verdade que o texto traz aqui para a gente é que essa oração é centrada em Deus e na sua palavra. Essa oração é uma oração que só pode avançar
no seu propósito, quando ela tem uma clareza sobre quem Deus é. Olha o conteúdo da oração. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos, imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, as autoridades se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles começam a sua oração reconhecendo quem Deus é, reconhecendo os atributos de Deus. Deus é soberano e Ele é poderoso, e eles reconhecem que Ele é o Criador, e a oração começa com a adoração. A oração começa com a adoração, porque quando a gente adora, e a gente vai tendo os nossos olhos abertos para quem Deus é, e para as virtudes, e para o caráter de Deus, a gente pode ter consciência de que aquilo que nós estamos orando é recebido por esse Deus. E essa é a prioridade da igreja. Além disso, é uma oração que é pautada pela palavra. Eles estão aqui orando juntamente o Salmo de número 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos são coisas vãs? E eles estão orando a palavra de Deus, orando aquilo que Davi havia escrito do Salmo e meditando na palavra de Deus, trazendo essa realidade, essa verdade, aplicando para a própria realidade deles. Davi estava pensando ali nos povos que odiavam o ungido de Deus. E eles estão falando, olha, isso aconteceu aqui nessa cidade, nessa Jerusalém. Esses reis da terra têm nome. São Herodes e Pôncio Pilatos que vieram e mataram o seu ungido, mataram Jesus. E eles estão aqui pegando a palavra de Deus e na sua oração aplicando a palavra de Deus e orando a palavra de Deus. Isso nos ensina, meus irmãos, que quando a gente ora junto, a gente precisa aprender a orar aquilo que Deus também revelou que nós devemos orar. E aqui é uma verdade importante. Existe uma fala popular na história da igreja que diz que a igreja ora aquilo que a igreja crê. A igreja ora aquilo que a igreja crê. E quanto que as nossas orações são de fato pautadas naquilo que nós cremos? Porque se a igreja ora aquilo que a igreja crê, e ela crê na palavra, a nossa oração tem que brotar da palavra de Deus. Tem que ser saturada da palavra de Deus. Tem que ser voltada para a glória desse Deus que é soberano, que é justo. Tem que ser oração que engrandece o nome desse Deus. Se a gente se reúne para orar e não declara adoração a Deus, de que adianta? Se a gente se reúne para orar e a gente não ora que o reino de Deus se manifeste, que a gente não ora para as promessas dele se cumprirem, a nossa oração está sendo vã. E às vezes eu tenho a impressão de que as nossas orações, inclusive as comunitárias, são muitas vezes cheias de nós mesmos. Se é verdade que a igreja ora aquilo que ela crê, e a gente vive orando, Deus, que o Senhor abençoe a minha saúde, que o Senhor abençoe o meu emprego, que o Senhor me faça prosperar, que o Senhor me faça ter dinheiro, e essa é a urgência da nossa oração. E aí eu não estou dizendo que essas orações são passíveis de serem feitas, a gente pode fazer. Tem lugar para elas, inclusive no meio da comunidade. Mas se essa é a nossa prioridade, o nosso Deus não é o Deus soberano que criou os céus e a terra. O nosso Deus é o dinheiro, porque a gente está dizendo, Senhor, eu preciso desesperadamente de dinheiro. O teu reino pode se deixar para depois. Ou então eu preciso desesperadamente de saúde. Aquilo que o Senhor reina, aquilo que o Senhor quer para mim, aquilo que o Senhor quer fazer no meio do teu povo, no meio da tua igreja, isso a gente deixa para depois. Entende? Existe uma prioridade na oração. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nos pedindo para engrandecer o nome dEle, pedindo para o reino dEle vir, para que a igreja cresça, não é? Para que a vontade dEle seja feita aqui no nosso meio. Só depois Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está ensinando também prioridade. E nós que estamos orando juntos, precisamos aprender aquela máxima. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou sendo contra a oração da sua necessidade. Eu estou te dizendo, ore primeiro e coloque como pauta da sua oração aquilo que é o desejo do coração de Deus. Aquilo que Deus deseja fazer no meio do teu povo, no meio da tua igreja. E então ore também pelas suas necessidades. Faz parte. Essa oração... Espera aí que eu me perdi aqui. É isso mesmo. A oração ela vai organizar essas prioridades na nossa vida, meus irmãos. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente ora corretamente, quando a gente ora segundo a palavra, a gente ora tudo e a gente vai organizando as prioridades do nosso coração e assim a gente vai se tornando mais parecido com Jesus. Quando a gente ora pela palavra de Deus, e a gente vê, tem o exemplo de Jesus, tem a oração dos apóstolos nas suas cartas, tem as orações que foram registradas em Atos, nós temos os salmos, nós temos outras orações do Antigo Testamento, tudo isso para nos ensinar a regular o nosso coração e assim a gente aprender a orar a palavra de Deus. Em quarto lugar, a respeito de como a oração envolve o avanço da igreja, é de que essa oração ela é guiada para o avanço da igreja e não contra as circunstâncias. E aqui está a chave dessa oração. Eles estão com todas as circunstâncias contra ele. E eles não pedem para que Deus mude as circunstâncias. Não. Eles pedem justamente para eles terem coragem e ousadia para fazer aquilo que deve ser feito. Eles dizem, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Existe uma proibição, e eles não pedem para que essa proibição caia, mas eles pedem para que Deus dê ousadia, para que eles falem assim mesmo. Para que Deus se mostre poderoso, para que Deus se mostre poderoso em obras e palavras, para que eles expulsem demônios, para que eles curem pessoas, para que Deus se manifeste ali no meio deles. A igreja, meus irmãos, precisa entender que os desafios não condicionam a ordem de Deus. Deus nos ordenou a pregar entre as nações. Deus ordenou a gente pregar entre os perdidos. E a gente tem que fazer isso. E a gente precisa fazer isso por meio da oração. E orar para que a igreja avance e não retroceda. É por isso que o pedido da igreja é coragem, ousadia, para fazer aquilo que precisa ser feito. Para que Deus esteja agindo em nosso meio. Aqui tem várias coisas importantes para a gente pensar, não é? Como a igreja ora e avança em missões, em evangelismo. É comum a gente ver grandes desafios e pedir que Deus remova os desafios, né? Ah, Senhor, tem tal político da liderança do nosso país, da nossa cidade, e tal político é contra o Senhor, tem valores contra o Senhor. E a gente quer orar para que Deus acabe com o político. E aí, às vezes, a gente tem que orar para isso mesmo, né? Mas não é esse o ponto aqui. O ponto é que a nossa oração não depende de quem está no poder. A igreja tem que avançar. E é esse que está aí, e ele está sendo contra a igreja, beleza. Mesmo ele sendo contra a igreja, quebranta o coração dele e faz a igreja avançar assim mesmo. Essa aqui tem que ser a nossa oração. Ah, Senhor, tem tal lei que nos proíbe de pregar tal e tal coisa dentro da igreja ou fora da igreja. É da palavra de Deus? Então prega. E a gente tem que orar para Deus nos dar coragem, inclusive coragem para poder sofrer as consequências, caso seja necessário sofrer as consequências.
Porque muitas vezes, como é que funciona o negócio? A gente fica com medo, porque tem uma lei, porque tem alguma coisa, e a gente ora para Deus mudar essa coisa, porque quando mudar essa coisa, eu não vou ter mais medo. E aí eu posso pregar, aí eu posso falar. Não, meus irmãos, Deus nos deu os desafios para serem vencidos, não para a gente se acovardar. E a nossa oração tem que refletir isso. Imagina, por exemplo, o Pedro e a Loura indo para o Paquistão agora. E eles vão sofrer desafios ali sem fim, meus irmãos. Que é proibido falar do Senhor Jesus. É proibido você pregar para muçulmanos naquele país. É proibido. E aí a gente tem eles como uma extensão da nossa igreja lá. Qual que vai ser a nossa oração? Senhor, muda as leis do Paquistão. Ou Senhor, muda ali para que eles possam falar. Não, nossa oração tem, Senhor, usa eles poderosamente para que eles possam falar, dá a eles ousadia e coragem, para que eles falando, os ouvidos se abram e as pessoas possam ouvir a verdade que liberta do teu evangelho. E eles falando e eles agindo, o Senhor possa se mostrar ali poderosamente com sinais, com curas, que eles possam orar e pessoas serem curadas, que eles possam ser um verdadeiro milagre no país, e que o Senhor esteja avançando, esteja indo diante deles. Essa que tem que ser nossa oração. Não ficar olhando a circunstância e pedir, Senhor, muda a circunstância, Senhor. Não pode ser assim. O Senhor tem ali eleitos naquele lugar. O mesmo tem que ser conosco. Às vezes a gente tem desafios na família, a família é meio tumultuada, aquela casa que é meio um caos, você fica sem graça até de pregar o evangelho, você sabe que todo mundo te maltrata porque você é crente naquele lugar. Eu não vou pregar não, eles não vão ouvir mesmo. Não, meus irmãos, primeiro começa orando. Sem oração não vai ter mudança mesmo. Tem corações que são fechados para o evangelho. E aí, às vezes, o desafio é a sua vergonha. Você tem vergonha de falar para o seu vizinho. Você tem vergonha de falar para alguém que você conhece, de até mesmo convidar para ir num grupo familiar. Não, meus irmãos, ora pela vida daquela pessoa, porque não existe desafio que não seja quebrado o coração. Se for da vontade de Deus, se Deus quiser agir naquela vida, ora, coloca na mão de Deus. E faz, e chama, e continua pregando, e continua evangelizando. Ali na SEB, por exemplo, outro lugar que precisa muito da oração da igreja. A gente atende ali crianças e famílias que às vezes parece que tudo conspira contra o evangelho naquelas vidas. É a cultura que eles importam e que eles ouvem, é a família que não é crente, que a gente ensina uma coisa para elas no cultinho de quinta-feira, mas aí a família vai lá e desconstrói tudo durante a semana. E a gente está ali trabalhando arduamente, dia após dia, pela vida daquelas crianças. Mas se a gente não ore, se a gente não coloque Deus, eu sei que os desafios são muitos, mas vamos avançar assim mesmo. Vamos continuar pregando, porque Deus vai agindo a partir do momento em que a igreja ora. E aqui está a terceira grande coisa a respeito da igreja que avança. A igreja que avança é a igreja que, então, prega o evangelho. A gente precisa entender isso. A igreja ora e então ela age. Deus responde à oração do seu povo porque são os seus filhos. E então, o versículo 31 nos diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Junto eles oram, eles sentem ali a presença de Deus. A terra treme. O texto diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, então, eles foram para a batalha. E eles foram ousados. A igreja, meus irmãos, ela agora é convidada a pregar o evangelho, a agir em cada uma dessas instâncias, participando dessa dança, agora também convidar as pessoas a fazer parte dessa grande obra de Deus que é a igreja, que é o povo de Deus, a pregar o evangelho. Mas eles não fazem isso na força deles. Essa obediência se dá pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio, irmãos. O Espírito Santo mora dentro de você.
Até os Atos nos diz que o Espírito Santo mora dentro de você para que você seja a sua testemunha. Ele está com você. A gente fica muito preocupado com os resultados, né? Você não tem que preocupar com o resultado. Você tem que preocupar com a sua fidelidade. A sua fidelidade ao mandamento de Deus, de ir, de pregar o Evangelho. O resultado, quem vai dar é Deus. O Espírito Santo que age em você é quem vai agir no coração de para quem você prega. É Ele que vai agir por meio de você. Ele que te capacita. A gente fica preocupado, às vezes, com ter treinamento demais para missões, ou ter treinamento demais para a gente pregar o Evangelho. Meus irmãos, você já ouve o Evangelho na igreja, domingo após domingo, já foi discipulado, você ouve esse Evangelho nos grupos familiares, você já o conhece de cor e salteado, talvez. Agora você precisa pregar, você tem o Espírito Santo, precisa de capacitação melhor do que essa. O Espírito Santo. Eu disse mais cedo que a igreja ora. Obrigado. Que a igreja ora o que a igreja crê. Mas aqui tem um outro princípio. A igreja vive aquilo que a igreja ora. A igreja vive aquilo que a igreja ora. Se a gente entende que Deus nos manda orar por missões, para que Deus levante missionários, para que Deus haja e quer que a gente evangelize, quer que a gente pregue o evangelho, a gente precisa orar mais sobre isso. E pautar mais isso nas suas orações. E então agir nessa direção. Como surgem os missionários? Jesus nos ensina, né? Missionários surgem como resposta de oração da igreja. É Jesus que diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, orem com sinceridade ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores para a sua seara. Orem, meus irmãos, para que se levantem mais missionários, para que Deus nos use poderosamente entre as nações, para que Deus levante mais voluntários para a SEB, para que Deus abra mais grupos familiares aqui nessa cidade, a gente possa multiplicar os grupos, para que a igreja venha ter mais gente conhecendo o Evangelho. Ore! E como pessoas se convertem? Também orando. Orando por elas, e então pregando o Evangelho. É assim que a gente vê o poder de Deus, meus irmãos, sendo fiéis a essa tarefa que Ele nos confiou. Você foi chamado para essa tarefa. Você foi chamado a entrar nessa dança e a igreja. A gente vai ter desafio, mas se nós orarmos e agirmos e pregarmos, essa dança vai continuar. E a igreja vai continuar avançando no mundo. Avançando entre as tribos indígenas do Brasil, avançando na Europa secularizada, avançando no meio da África, avançando aqui na cidade de Contagem, avançando na nossa congregação lá em Abaeté, avançando aqui na SEB. E a gente vai avançando. E é por isso que eu queria que a gente terminasse esse texto colocando ele em prática. Vamos todo mundo ficar de pé? E vamos orar ao Senhor